Olá, meu nome é Alex Tavares, eu sou doutor em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicado em recursos hídricos, mestre em modelagem computacional e hoje eu vou falar de conjuntos em Python. Como é que a gente declara conjuntos e como é que a gente faz as operações desses conjuntos. Essas operações são muito similares às operações matemáticas que a gente utiliza e são muito importantes na programação. Então fica nesse vídeo. Olá, então nós vamos falar de conjuntos em Python. Inclusive a estrutura de conjuntos, a ideia de conjuntos em Python é a mesma de conjuntos em matemática. Inclusive as operações são as mesmas. Então a gente vai declarar aqui um conjunto, vou declarar um conjunto, vou chamar ele de A. Você abre chaves, você declara entre chaves esses conjuntos 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Tá? Então eu tenho aqui um conjunto com 5 elementos. Certo? Se eu mandar imprimir esse conjunto, por exemplo, print conjunto A, ele vai me dar o conjunto A, os elementos do conjunto A lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Eu já vi que eu declaro conjuntos dessa forma. Tá? Só que tem um detalhe. Tá? No caso, isso é uma pegadinha, inclusive em concurso, por exemplo, que no caso de você declarar um conjunto vazio, porque você pode declarar um conjunto vazio, em vez de declarar um conjunto já com elementos, você pode declarar um conjunto vazio e adicionar esses elementos depois. Tá? A gente vai ver como é que adiciona esses elementos e remove. Mas, no caso de um conjunto vazio, olha só isso daqui. Ó. Vamos declarar o B com chaves vazias, porque, vamos voltar só um pouquinho. Se a gente pensar numa lista, tá? A lista, por exemplo, vazia, como uma lista cheia a gente declara ela assim, ó, 2, 3, 4, 5, uma lista vazia é só você deixar o colchete, tá? O colchete vazio, só os colchetes, tudo bem? Ele vai declarar essa lista pra gente. Existe um comando que a gente consegue ver qual é o tipo de objeto que a gente está trabalhando. Tá? Em Python tudo é objeto, então a gente pode ver se a lista que eu declarei vazia ali é uma lista do tipo lista mesmo. A gente pode dar um print para imprimir na tela, porque eu quero que imprima na tela. Tá? A gente coloca type, ó, lista, o nome da minha lista aqui. Ó. Certo? Olha lá o que vai acontecer. Cá embaixo, ó, classe do tipo lista. Então, de fato, a minha lista vazia é uma lista. Tá? E por que eu fiz isso? Porque eu já sei que eu posso verificar, por exemplo, que tipo de objeto é o meu conjunto A. Então, se eu colocar aqui type A, ele vai me dizer, ele tem que me dizer que A é uma classe do tipo set, ó, conjunto, certo? É conjunto em inglês, tá? É set. Então, tá certo, meu A é de tipo set. E aí que vem a questão. Eu quero agora declarar um conjunto vazio. Vamos ver se esse B ele é do tipo conjunto. Olha a pegadinha que eu falei que acontece. Vamos ver se B é do tipo conjunto. Olha lá. O meu B é do tipo dict. Tá? Então, dicionário é uma estrutura de dados que a gente também utiliza em Python. E, apesar de um conjunto você declarar os elementos dele utilizando chaves, quando você quer declarar um conjunto vazio, você não pode colocar só as chaves, porque senão você está declarando um dicionário, um dict. Então você tem que colocar aqui, ó, set, ó. Agora vamos ver qual é o tipo de objeto B, né, do meu conjunto, ó. Meu B é, olha lá, uma classe do tipo set, do tipo conjunto. Então, conjuntos a gente não declara, conjunto vazio a gente não declara utilizando apenas chaves. A gente declara colocando o comando set, certo? Ok. E aí a gente fazendo esse conjunto vazio agora, tá? Que eu chamei de B, que ele está vazio por enquanto. Bom, eu posso imprimir ainda, como eu faço em listas, por exemplo, eu posso imprimir aqui o comprimento, o tamanho do meu conjunto A. Ó, e ele vai me dar ali, ele tem que me dar que o tamanho é 5. De 0 a 4, 5. Perfeito. Certo?
tá ótimo. Tá. Então, o comprimento de A é esse, tá? É 5. Então, o comprimento de A é 5. Certo? E aí, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai, como eu falei, conjuntos em Python tem a mesma ideia de conjuntos da matemática. Então a gente consegue, primeiro vamos ver como é que a gente adiciona e remove elementos nesse conjunto. A gente pode adicionar um elemento no conjunto vazio, por exemplo, que é B, tá? Como é que a gente pode adicionar um elemento nele? Usando o comando add, b.add, olha lá, ó. E eu coloco, se for um número, qual é o número que eu quero colocar. Vamos pensar da seguinte forma, eu quero colocar um conjunto B com 5, depois eu quero adicionar o 6, e depois eu quero adicionar o 7. Ó, certo? E eu vou mandar imprimir agora o conjunto B, que era vazio, e agora ele possui os elementos 5, 6 e 7, olha lá, ó. Imprimiu lá embaixo para mim, 5, 6 e 7, certo? E aí, deixa eu limpar isso aqui para ficar mais... E aí o que acontece? Eu adicionei esses elementos. Para remover, eu uso o comando remove. Eu vou remover só o último elemento aqui, ó. A gente viu que tem 5, 6 e 7. Agora, se eu remover b.remove o 7 e mandar imprimir, B agora tem 5 e 6, certo? B remove, tem que remover aqui. Desculpa, 5, 6, tá, não, peraí que eu substituí o comando aqui, não, aí não existe o 7 mais, o 7 existe, agora eu vou remover ele, ó. Tá? Sim, eu adicionei e vou remover, só pra gente ver que ele é removido, ó, 5 e 6, eu posso até imprimir ele antes dele ser removido pra gente ver que ele tá no conjunto B, ele pertence ao conjunto B, olha lá. 5, 6 e 7, em seguida ele remove o 7. Então agora o conjunto B só tem os elementos 5 e 6, certo? E aí, como eu falei, na matemática a gente pode trabalhar com conjuntos da mesma forma que a gente trabalha com conjuntos em matemática. No Python a gente trabalha com conjuntos da mesma forma que a gente trabalha conjuntos em matemática. Então, a gente pode fazer 4 operações aí que são bem úteis pra gente, que é primeiro fazer a união de conjuntos. A união é igual, né? Então eu vou chamar de união, eu vou chamar de A, eu uso esse pipe, esse símbolo que é o pipe, B. E aí eu vou mandar imprimir a união. Ó, a união. Certo? União. Tecnicamente, ele tem que lhe dar um conjunto com o elemento 6 também. O 5 tem tanto em A quanto em B. Ele não repete esses elementos, tá? Essa é uma característica do conjunto, ele não repete os elementos. Quando você faz a união, ele vai ver quais elementos que não... elementos únicos que possuem os dois conjuntos e fazer um conjunto inteiro, né? Só juntar esses conjuntos. Colocar todos os elementos nesse novo conjunto, que eu chamei de união. Então tá aqui, ó. A união me deu 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Se eu fizer agora a diferença, vou chamar de diff, ó, vou chamar esse conjunto de diff, certo? É o sinal de menos mesmo, igual a gente tem. Então, quando eu coloco o A menos o B, lembra que o B tem 5 e 6, né? Então, tecnicamente, o B ele vai ter que me remover o 5 para poder me dar o resultado nesse conjunto novo diff. Esse diff tem que ser o conjunto sem o elemento 5, tá? Lá, 1, 2, 3 e 4. Né? Não, é exatamente essa operação que faz na matemática. A menos B vai me dar 1, 2, 3, 4. Tá? Eu tenho a interseção, que é o que a gente tem, vou chamar de int, aqui ó, intersec, colocar assim, ó, intersec. Tá? A interseção com B, como B é 5 e 6, lembra que eu removi o 7 aqui, estou removendo o 7. Como B é 5 e 6, eu posso fazer aqui a interseção é dada pelo e-comercial, ó.
e comercial. E aí eu tenho que imprimir aqui o intersect. Ó. Me dá o... Não, peraí que tá errado. Claro, olha lá. Ou não, porque tá vendo. Name intersect não está definido. De fato, digitei errado. Intersect. Ó. E aí agora ele tem que me dar a interseção, que é 5. O único elemento que possui nos dois conjuntos é o 5, né? De fato. E a gente ainda pode fazer o que a gente chama de simetria, que é o contrário da interseção, né? Vou chamar de simetria aqui, simetria. Vou colocar um chapéuzinho do vovô. E aí agora eu vou mandar imprimir o simetria. Conjunto simetria meu. E aí ele vai... Olha o que ele vai fazer. 1, 2, 3, 4 e 6. Então o que é a interseção? A interseção vai me dar só o 5. A simetria vai me dar o que não é a interseção desses dois conjuntos, da união desses dois conjuntos, certo? E se você quer aprender programação Python do zero, eu deixei na descrição desse vídeo uma apostila gratuita, Python do zero, onde você vai poder acompanhar os vídeos desse canal e poder praticar e aprender mais utilizando a apostila em conjunto com os vídeos. De acordo com os que os vídeos vão saindo no canal, eu vou atualizando a apostila. Então, espero que vocês aproveitem e gostem da apostila. Ela está sendo feita com muita dedicação, muito carinho, muita atenção. É uma apostila que é voltada para quem nunca programou, inclusive, não tem noção de programação, não sabe como programar. É uma apostila realmente bem básica e a gente vai melhorando as habilidades de programação no decorrer dessa apostila, no decorrer dos vídeos, e a gente vai melhorando e aprimorando, tornando a nossa programação mais profissional. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like e não perca os vídeos. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, nessa operação de conjuntos, é definir, né, pensar aqui, vamos chamar aqui, por exemplo, um outro conjunto C, eu vou chamar C de 8. C de 8 não, vamos colocar, não tem 8, vamos colocar 3, certo? Vamos falar que C é igual a 3, tá? É um conjunto com o elemento 3. A gente pode perguntar aqui se C é um... Se C é um... Né, is é um subconjunto e subset, ó, de quem? De A, por exemplo. Eu quero saber se C é um subconjunto de A. E olha o que ele vai me dar. True, verdadeiro, porque C é um subconjunto de A. Tá? Agora, se fosse um elemento que não está em A, por exemplo, o 7, ele vai ter que me dar false. False, aqui, ó. Tá, ó. Ele me deu que é falso. Por quê? Porque agora 7 não é um subconjunto com o elemento 7 não é subconjunto de A. Tá certo? E da mesma forma, a gente pode perguntar se é um superconjunto, né? Se um determinado elemento, se ele é um superconjunto. Tá? E aí, se ele é um conjunto maior, né? E aí, a gente pergunta se, por exemplo, a gente pode perguntar se C é super, aí, em vez de superset, ó, não é isso? Deixa eu ver se é esse o comando mesmo. Falso, né? De fato, C não é um superconjunto de A, tá? Será que A é um superconjunto de C? Aí são as operações matemáticas, né? São as definições matemáticas. Também é falso porque A não é superconjunto de C. Tá? E A é superconjunto de A? Verdadeiro. Né? Então, a gente consegue verificar se é um superconjunto ou não. Ok? Então, os conjuntos são coleções não ordenadas que não permitem elementos duplicados, como eu falei, né, ele não repete os elementos, certo? Eles são úteis para armazenar elementos únicos, certo? Então,
E a gente consegue ainda fazer uma espécie de pertinência, né? Lembra quando a gente verifica se um elemento pertence ou não a um determinado conjunto? Né? Então a gente pode perguntar aqui, ó, usando o in. Ó, eu posso aqui perguntar até o próprio conjunto C que eu fiz aqui agora. Ó. Set in C. Ele vai me dar true ou false. Tá, ó. True ou false. True, verdadeiro, porque 7 está em C. Agora eu posso perguntar, 7 está em A? O 7 não está em A. Ele vai ter que me retornar falso. Falso, certo? Então, era isso para hoje, né? Queria mostrar para vocês conjuntos em Python, como é que você trabalha com conjuntos, né? E a utilidade de conjuntos. E a ideia de que você consegue trabalhar as mesmas operações no Python, operações matemáticas em conjuntos, você consegue trabalhar no Python, certo? Então até o próximo vídeo.